Olá, irmãos, graça e paz, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Nessa manhã nós vamos compartilhar o texto de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Se você já quiser abrir na sua Bíblia, então, é o texto que fala, subtítulo que a Bíblia aqui dá, a revista atualizada, A Pecadora que Ungiu os Pés de Jesus. Nosso tema nessa manhã será Um Perdão Surpreendente. Gostaria de ler o texto então com você, a partir do versículo 36. Diz assim: Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: Dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Respondeu-lhe Simão: Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: Perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: A tua fé te salvou, vai-te em paz. Vamos orar? Senhor Jesus, nós apresentamos esse tempo a Ti, pedimos que o Senhor fale conosco. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque Tu és Deus que perdoa. Como lemos nessa passagem, esta mulher que ungiu os Teus pés, Senhor, enxugou com os próprios cabelos, se humilhou na Tua presença, creu em Ti e recebeu o perdão. O Senhor disse àquela mulher: vai-te em paz, a Tua fé te salvou. Pedimos a Ti, Senhor, fala assim conosco nesta manhã, Senhor. Nos dá fé, Senhor, que ouçamos a Tua voz dizendo ao nosso coração: vai-te em paz, a Tua fé te salvou. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Amém. Então, como foi dito, nosso tema, um perdão surpreendente. Esse é o texto, um trecho um pouco grande, são 15 versículos. Um texto bem conhecido sobre essa mulher que ungiu os pés do Senhor. Nós encontramos isso 2 vezes nos evangelhos, em momentos diferentes. No Evangelho de Lucas, falando propriamente do Evangelho de Lucas, é o único evangelho que narra Jesus entrando na casa de um fariseu. Você não encontra isso nem em Mateus, nem em Marcos, nem em João. Mas em Lucas, Jesus entra 3 vezes na casa de um fariseu. E esta aqui é a primeira vez. A cena que nós vemos narrada aqui acontece logo após um discurso de Jesus aqui em Lucas. E no versículo 34, Jesus diz assim: Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizeis: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Então Jesus havia acabado de ser acusado de ser amigo de pecadores e publicanos, chamado de glutão. Em seguida ele entra na casa do fariseu para comer com o fariseu. Então nós vemos que Jesus não era apenas amigo de pecadores e publicanos, e não apenas comia com esses, mas também comia com os fariseus. O que nos diz claramente que tanto os pecadores e publicanos, quanto os fariseus, todos eles precisavam da palavra de Deus, precisavam de arrependimento.
Essa cena narrada nesse texto nos traz um contraste muito grande, claro, no texto. Nós vemos aqui 3 pessoas. 2 delas são pecadores. Simão, o fariseu, e a mulher chamada de pecadora. A terceira pessoa é o Salvador, o próprio Jesus. Nós vemos um grande contraste em de que maneira esses 2 pecadores agiram diante do mesmo Jesus. Temos 2 pecadores diferentes, o mesmo Jesus. Um pecador agiu de uma maneira, o outro pecador agiu de outra maneira. Então o que eu quero fazer aqui é olhar para um pecador, depois para o outro pecador e comparar de que maneira cada um deles agiu diante do mesmo Jesus. Eles viram o mesmo Jesus diante deles. O nosso primeiro ponto é o coração endurecido. Esse ponto fala a respeito de Simão, o fariseu. Nós vemos aqui 4 coisas que Simão fez nesse texto. A primeira delas está no versículo 36. Simão convidou Jesus para um jantar. Versículo 36 diz que Jesus entrou na casa dele, tomou lugar à mesa, e era para um jantar. Então, provavelmente, Simão queria conhecer mais de Jesus. Até aí, tudo bem. Mas o que nós podemos questionar aqui é qual seria a motivação de Simão, o fariseu, convidar Jesus para entrar na sua casa e se sentar à mesa do jantar. Será que Simão estava interessado em ouvir mais da palavra de Jesus e crer nele? Ou será que Simão estava interessado em conversar com Jesus e encontrar mais um motivo para acusá-lo, se esse era o contexto em que Jesus estava? E ao longo desse texto aqui, nós vamos ver que Simão não está muito interessado em se arrepender, nos parece. Ele vê uma mulher arrependida e pensa, nossa, essa é pecadora? Simão tem uma atitude muito dura aqui. Então a primeira coisa que ele fez, ele convidou Jesus para entrar na sua casa, se assentou à mesa com Jesus e conversou com ele. Simão fazia parte do partido dos fariseus, um partido religioso. Ele muito provavelmente acreditava que ele poderia agradar a Deus com as suas forças, com toda a sua capacidade. Ele acreditava provavelmente que ele conseguia guardar a lei e guardar todas as tradições que ele havia recebido. Ele esperava conseguir, então, talvez um bom motivo para acusar Jesus. Segunda coisa que Simão faz aqui, ele criticou Jesus no seu coração. Isso está no versículo 39. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Então nós vemos a atitude de Simão. Ele chama Jesus para entrar na sua casa, se senta à mesa. Simão está ali em silêncio. Acontece uma cena com aquela mulher chamada de pecadora. Simão vê aquilo. E parece que ele não tem coragem de criticar Jesus com palavras e falar alguma coisa para Jesus. Mas ele pensa, se este homem fosse um profeta, ele saberia quem é esta mulher. Então, no seu coração, ele criticou a Jesus. E Simão, ele foi capaz de olhar para aquela mulher e pensar, ela é pecadora, né? E este homem deveria saber. Simão não foi capaz de olhar para si mesmo e dizer, eu sou o pecador, né? E reconhecer Jesus como profeta. Jesus prova que é profeta ao revelar para Simão seus próprios pensamentos. Simão pensa aquilo, né? Se ele fora profeta. Em seguida, Jesus diz, Simão, tem uma coisa para dizer para você. Então fica muito evidente o poder de Jesus. Eu não sei se Simão percebeu bem o que Jesus estava fazendo com ele. A terceira coisa, ele falou falsamente com Jesus. Versículo 40. Nós vemos Jesus, então, dizendo, Simão, tem uma coisa para dizer para você. E Simão responde, dize-a, mestre. Esse homem que convidou Jesus, que criticou Jesus no seu coração, quando ele vai falar com Jesus, ele diz, mestre. No capítulo anterior de Lucas, no capítulo 6, versículo 46, Jesus disse o seguinte, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Aí está Simão. Ele chama Jesus de mestre, mas ele não obedece os ensinos dessa pessoa que ele chama de mestre. Então ele falou falsamente com Jesus. E em quarto lugar, ele entendeu a parábola de Jesus. Versículo 43. Replicou-lhe Simão,
Suponho que aquele a quem mais perdoou. Jesus responde, replicou-lhe, julgaste bem. Jesus contou uma parábola para Simão sobre 2 devedores, 2 credores. Um deles devia 10 vezes mais do que o outro. Jesus conta que aquela pessoa para quem eles deviam perdoou a ambos. E ele pergunta a Simão, a qual desses 2 esse homem vai amar mais? Simão sabe responder, ele entendeu a parábola. Ele disse, olha, eu suponho que aquele que foi mais perdoado, ele vai amar mais ao seu credor, aquele a quem ele devia. Jesus diz, julgaste bem. Então, claramente, Jesus entendeu a parábola, Simão entendeu a parábola de Jesus. A questão é, ele entendeu com a mente, mas nós não vemos no texto ele aplicando isso ao coração. Ele sabe compreender a parábola, ele sabe responder a Jesus, ele diz, é isso daqui mesmo, é este que foi mais perdoado. Mas nós não vemos isso na vida dele. A diferença dos 2 credores nessa parábola, alguns irmãos sugerem, não está na quantidade em que eles deviam, mas na consciência da sua dívida. Isso está no seguinte, ambos eram devedores, ambos não tinham com o que pagar e ambos foram perdoados. Então aí os 2 estão iguais, mas um deles tinha maior consciência da sua dívida era muito grande, era impagável, são 500 denários, o outro devia 50 denários. Há uma diferença da consciência da sua dívida. O que nós vemos em Simão é que ele não teve consciência da sua dívida para com Jesus. Ele olhou para Jesus, soube responder, chamou ele de mestre, falou falsamente com ele, criticou ele na sua mente, não usou palavras para criticá-lo, respondeu a sua parábola, mas não tinha consciência do seu pecado. Nessa cena, então, tem uma terceira pessoa, que até esse momento nós não falamos sobre ela. Essa pessoa não diz nenhuma palavra ao longo do texto todo, é a única pessoa nessa cena que não diz nada, mas ela é muito importante. O nosso segundo ponto é o coração arrependido. E esse ponto fala a respeito desta mulher. Em primeiro lugar, ela reconheceu quem era Jesus. Versículo 37 e 38. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os seus próprios cabelos. Beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. O que nos parece é que a atitude dessa mulher é uma atitude de urgência. Quando ela ouve que Jesus está dentro daquela casa à mesa, ela simplesmente entra porta dentro. Você consegue visualizar essa cena? Eu fiquei imaginando. Eles estão ali à mesa, um rabi judeu sentado à mesa. Os rabis judeus não comiam na presença de mulheres. Essa mulher não se importa com isso. Ela simplesmente entra a porta dentro e se lança aos pés do Senhor. E a palavra diz que ela veio por detrás e ela chorava tanto, talvez pela consciência do seu pecado, que foi capaz de molhar os pés de Jesus com as lágrimas. É muito choro. Seria necessário muito choro para molhar os pés do Senhor com lágrimas. A Bíblia diz que ela regou os seus pés com os próprios cabelos. A Bíblia também diz que ela tinha um unguento precioso. Esse era um perfume muito caro, que era guardado dentro de um vaso de barro. E esse vaso precisava ser quebrado para esse perfume ser derramado. Então, provavelmente, ela pegou uma joia, que ela tinha algo muito precioso, e foi aos pés de Jesus e ofereceu ali. Em segundo lugar, ela se derramou aos pés de Jesus sem se importar com o que os outros pensavam a respeito dela. Isso é tão prático para mim e para cada um de nós. Versículo 44 ao 46 diz assim: voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Jesus, é claro, né? Era impossível não reparar na atitude dessa mulher, mas ele repara na atitude dessa mulher. Ele olha para Simão e fala: Simão, você está vendo essa mulher? Ela veio aqui e ela molhou os meus pés com as lágrimas
os enxugou com os próprios cabelos. Naquela cultura, o cabelo da mulher fala muito da sua honra e as mulheres não andavam com os cabelos soltos. Uma mulher naquela cultura soltar o cabelo seria algo no mínimo extravagante, essa mulher nem se importa. Ela entra e ela usa os cabelos, a honra dela, para enxugar os pés de Jesus. Ela beija os pés de Jesus. Ele diz a Simão, não me deste ósculo, isto é, um beijo, mas aquela mulher dá beijos nos pés de Jesus. Ela não se importa com o tamanho da humilhação, ela quer mesmo se humilhar aos pés de Jesus. Ela tem bálsamo e ela unge os pés de Jesus. Aquele perfume precioso, ela derrama nos pés. Então essa mulher se derrama por completo aos pés de Jesus, sem se importar com o que os outros vão pensar. E quando eu meditei nesse texto, nesse trecho, eu pensei tantas vezes, às vezes num culto com os irmãos, me vinha ao coração o desejo de simplesmente me ajoelhar diante do Senhor. E eu ficava pensando, não, mas ninguém está ajoelhado, né? Quantas vezes alguém já pensou isso? Mas essa mulher entrou nessa casa, ela não tinha sido convidada, e ela se lança aos pés do Senhor e chora e beija os pés, e derrama perfume nos pés dele, e seca com os cabelos, e as pessoas estão falando a respeito dela, e ela está ali em silêncio. Ela simplesmente está se derramando aos pés de Jesus. Em terceiro lugar, ela creu em Jesus. Isso é maravilhoso. Versículo 50, mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. 15 versículos, Jesus fala, Simão fala, essa mulher não diz nenhuma palavra, mas Jesus pode olhar para ela e dizer, vai-te em paz, a tua fé te salvou. Jesus conhecia o coração daquela mulher. Aquela mulher, ela não tinha aparência, ela não tinha reputação, provavelmente ela fosse uma prostituta naquela região, por isso que todos chamavam ela de pecadora, e Simão diz, se Jesus soubesse quem e qual é esta mulher, talvez ela fosse uma pecadora e conhecida por isso, mas ela creu em Jesus. Você não precisa de nada, senão da fé. A fé é suficiente, a fé basta, e essa mulher teve fé. E em quarto e último lugar, ela foi perdoada. Versículo 47 e 48. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Isso era tudo o que essa mulher precisava, e eu creio que era tudo o que ela desejava, porque tudo que ela tinha, ela derramou aos pés do Senhor. Sua dignidade, a sua honra, a sua pessoa, as suas lágrimas, aquele perfume precioso. E a única coisa que ela queria, que ela desejava, eu penso que ela ansiava, era o perdão do Senhor. Simão foi capaz de olhar para aquela mulher e dizer, ela é pecadora, mas não foi capaz de dizer, eu sou o pecador. Aquela mulher não precisou dizer nenhuma palavra. Ela vai diante do Senhor, se derrama ali e Jesus perdoa os seus pecados. O comentarista Warren Weisenbier, ele fala algo sobre Lucas 7 que eu achei muito precioso. Queria citar aqui. Ele diz assim, Jesus realizou um grande milagre ao curar o servo do centurião. Isso está no início do capítulo. Ele realizou um milagre ainda maior ao ressuscitar o filho da viúva de Naim. Com certeza, uma ressurreição é maior do que uma cura. Mas ele continua dizendo assim, neste capítulo, porém, realizou o maior de todos os milagres ao salvar essa mulher de seus pecados e ao transformá-la numa nova criatura. Como que houvesse uma escada e Jesus fez uma cura, ele ressuscitou um morto, aí ele salvou um pecador, o maior dos milagres. Já vamos caminhar para a aplicação, eu queria comentar uma coisa que está no meu coração. Quando eu meditei nesse texto, eu fiquei pensando o seguinte, eu já fui Simão e eu já fui essa mulher. E às vezes eu posso voltar a ser Simão e eu posso voltar a ser esta mulher. Às vezes o meu coração pode estar endurecido, como já foi endurecido. Às vezes eu posso olhar para outra pessoa e pensar, nossa, mas aquela é pecador. Ou eu posso ser esta mulher que não diz nada, mas reconhece o seu próprio pecado. A ideia central desse texto, então, é o contraste entre um pecador autoconfiante e um pecador arrependido, entre um falso religioso e um coração sincero
e quebrantado. Eu vi aqui uma única aplicação que eu queria deixar nesta manhã, que é a seguinte, e isso encheu meu coração. Jesus era o único que poderia apontar para aquela mulher e dizer, ela é pecadora. Como Simão fez, Jesus era o único que poderia dizer, ela é pecadora, mas ele não fez isso. Jesus também era o único que podia olhar para aquela mulher e dizer, a tua fé te salvou, vai-te em paz, perdoados são os teus pecados, e ele fez isso. Então, é um convite. Essa é a boa notícia da salvação. E Jesus diz, venha. Alguns estudiosos também sugerem que esse trecho que nós vemos aqui, sobre a pecadora que ungiu os pés do Senhor, ele aconteceu logo em seguida ao convite que Jesus faz para o descanso. Quando você estuda a harmonia dos evangelhos, lá em Mateus 11, Jesus diz assim, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Alguns sugerem que logo após, então, Jesus deu aquele discurso e aí ele entra na casa de Simão. Talvez essa mulher estivesse por ali e ouviu esse convite, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Essa mulher ouviu esse convite, recebeu esse convite. Ela viu que Jesus entrou naquela casa e ela foi até aquela casa. É isso que cada um de nós precisa fazer, ir até Jesus da maneira em que está. Essa é a boa notícia de salvação. Eu creio que Jesus quer dizer a cada um, perdoados são os teus pecados, vai-te em paz, a tua fé te salvou. Para isso, a única coisa de que nós precisamos é crer que Jesus tem poder para salvar. Amém? Que essa palavra fique no seu coração e nesse dia que você ouça esse convite de Jesus. Um grande abraço àqueles que estão no YouTube, aos irmãos do Facebook e logo em seguida nós vamos então seguir para uma